Olá, começa agora o programa MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. O MP com você quer aproximar o trabalho que é feito pelos procuradores e pelos promotores de justiça da sociedade capixaba. A ideia é esclarecer as dúvidas da população e mostrar como é o trabalho do Ministério Público Estadual. Hoje recebemos aqui, nos estúdios da TV Ares, o promotor de justiça Leonardo Augusto de Andrade César dos Santos. Ele que responde pela Promotoria de Justiça de Nova Venécia. Vamos começar a nossa conversa falando de corrupção. Olá, doutor Leonardo, seja muito bem-vindo aqui à TV Ares. Muito obrigado. Leonardo, uma primeira questão, como é que a gente pode conceituar corrupção? O senso comum de corrupção, ele fala que a corrupção é quando existe um ato de um funcionário público e esse ato é envolto num abuso de poder em benefício próprio ou alheio. Só que, no meu entender, esse conceito é muito restrito. E por que isso? A corrupção, ela na verdade é uma falta de um dever funcional. E quando eu falo dever funcional, eu falo falta de dever como cidadão. Nós vivemos num mundo que todo mundo quer direito. No entanto, todo direito corresponde a um dever. E essa correspondência, geralmente, ela é esquecida. O cidadão, ele tem direito, mas ele também tem dever. A cada dever, ele tem um direito e vice-versa. E as pessoas esquecem. No caso, a corrupção, lato sensu, quando a gente fala em corrupção em sentido amplo, a gente fala na corrupção quando o cidadão ele falta com o dever dele para com a cidadania. Então, a gente tem exemplos. Uma sonegação fiscal. É claro, existe uma conta e todo mundo deve pagar aquela conta. Se o cidadão não paga aquela conta, ele comete uma sonegação fiscal e é um ato de corrupção, sim. E aí a gente levando para as coisas da vida normal, no nosso cotidiano, exemplo, escola. Um estudante fura uma fila da uma merenda, por exemplo. É um ato de corrupção. Ele tem o direito de ter sua merenda e de ficar naquela fila. No entanto, ele tem o dever de respeitar a ordem da fila. A partir do momento que ele falta com esse dever funcional dele, funcional como cidadão, da função de cidadão que ele exerce na comunidade, ele pratica um ato de corrupção. E é por isso que esse senso comum faz com que a gente pense que a corrupção está só em servidores públicos, em políticos, mas não. A corrupção está espalhada por toda a sociedade em até pequenas formas e pequenos atos. E muitas vezes as pessoas praticam atos de corrupção e elas não sabem que estão praticando esse ato de corrupção. Quer dizer, a corrupção está aí no nosso dia a dia, está presente no nosso dia a dia. Sim. Agora, doutor, como é que o Ministério Público atua em relação à questão da corrupção? É outro caso que o senso comum atrapalha bastante até a atuação ministerial, até a atuação do Ministério Público. O senso comum entende que o Ministério Público ele existe para reprimir. A gente conversa com as pessoas e a gente percebe que elas entendem que o Ministério Público ele está lá para reprimir um crime de homicídio, reprimir a corrupção, reprimir, fazer júri, que é a vedete, no caso, é fazer júri. No entanto, a partir de 1988, com um novo viés constitucional do Ministério Público, o Ministério Público não só trabalha na parte repressiva, e mais, a parte preventiva e resolutiva, ela acabou sendo mais importante do que a repressão em si. Primeiro, custa mais barato, se gasta menos energia, seja de investimento com pessoal ou de investimento de trabalho em si. E terceiro, é menos traumático, porque educar e prevenir é muito melhor do que remediar. E a gente tem algum exemplo, assim, desse trabalho preventivo, doutor, do Ministério Público? Há vários exemplos. Eu posso citar, porque eu trabalho em Nova Venécia. Em novembro de 2016, a gente começou um trabalho lá de trazer a população como controladora social dos casos de corrupção na cidade. Ou Como é que seja, funciona isso? a sociedade organizada
através de uma associação que se criou na cidade, a associação, na verdade é um grupo de inteligência municipal. Ela não trabalha, essa entidade ela não trabalha apenas com o combate à corrupção. Tem várias vertentes, várias outras finalidades, só que uma delas é ética e cidadania e existe o viés do combate à corrupção. Com isso, percebendo essa vontade da população, a Promotoria de Justiça de Nova Venécia instaurou um procedimento de tutela preventiva penal. O que é isso? Ao invés de ser reativo a um caso de corrupção, quando eu falo reativo aconteceu o caso de corrupção, o Ministério Público abre um procedimento para investigar aquele caso, o Ministério Público passou a ser ativo na prevenção do combate da corrupção. E como é feito isso com a sociedade civil organizada? Essa entidade está passando em escolas, em associações de bairros, em igrejas, para fazer um trabalho de conscientização cidadã, voltando ao que eu falei no início, que a corrupção não é só questão de desvio de verba pública, não. É uma questão de falta do dever funcional e funcional como cidadão. E o Ministério Público está acompanhando esta entidade, auxiliando tanto no sentido de um auxílio jurídico, um auxílio de estrutura em si, porque é uma coisa nova, até para eles, como também na questão de informar e participar também na educação do povo. Já foram feitas várias palestras, várias palestras em escolas. Tratamos com estudantes de ensino médio, ensino fundamental, mas o mais importante disso tudo que eu estou achando, que eu percebo no município de Nova Venécia, é esse engajamento da sociedade civil organizada. Parece, doutor, que a sociedade ela tem percebido, né, e acho que, inclusive, o exemplo da Operação Lava Jato tem mostrado isso, que a sociedade já está começando a compreender o que é corrupção, a corrupção depende de corruptores, né, e que a coisa tem um viés e outro. O senhor acredita nisso? Eu creio que a Lava Jato ela trouxe uma visibilidade maior dos casos de corrupção. Às vezes eu vou conversar com algumas pessoas, falo sobre a Lava Jato e o que está se desenvolvendo no Brasil agora. Eu me lembro de um livro de José Saramago que chama Memorial do Convento. Nesse livro tem uma personagem que ela consegue ver o corpo das pessoas por dentro. A Lava Jato está acontecendo isso. O povo está começando a entender e ver como efetivamente funcionam as instituições. Essas instituições que o que está demonstrado, tanto nas condenações que nós vemos nas notícias, como nas colaborações premiadas ou qualquer outro tipo de ato do pessoal que está trabalhando na Lava Jato, a gente percebe como é que, eu não quero dizer funcionam, mas como é que funcionavam as instituições no Brasil e que está sendo descoberto pela Lava Jato. Isso traz uma repulsa social e isso é muito importante. Por quê? Porque essa percepção pública da corrupção tem aumentado. O índice de corrupção da Transparência Internacional, o Brasil, após a Lava Jato, ele perdeu algumas posições. E eu vi até li algumas reportagens pesarosas em relação a isso. Só que eu vejo isso com bons olhos, porque se a percepção da corrupção ela está aumentando no Brasil, isso significa que as instituições brasileiras, a democracia brasileira, ela cada dia mais ela está mais amadurecida. E se ela estiver mais amadurecida, com certeza, mais casos de corrupção vão ser descobertos e a população vai ter uma percepção maior da corrupção. Porque antes acontecia a corrupção e as pessoas não tinham a percepção porque não se via. Não se conseguia ver por dentro das instituições. Me parece que agora as pessoas são estavam meio que sendo envolvidas, né,
por essa onda da corrupção. E agora as pessoas estão meio que percebendo, né, conseguindo separar uma coisa de outra. Está havendo uma espécie de um hiato, aí, uma barreira, onde as pessoas estão parando para pensar sobre esses atos de corrupção. A Lava Jato parece que trouxe isso à tona. O senhor concorda com esse pensamento? Sim, e além disso, a gente percebe que os atos de corrupção em si, eles têm mudado o perfil. Só que hoje, numa sociedade que nós vivemos, uma sociedade de informação rápida, cada dia mais é difícil diferenciar ou distanciar o discurso da realidade. Com isso, as pessoas têm cada dia mais percebido os males que a corrupção faz e conseguido também fazer o nexo de causalidade entre o ato de corrupção e o malefício que ele causa. A gente tem que levar em consideração, isso é muito importante, que o ato de corrupção ele é praticado em um determinado espaço-tempo e as consequências elas ocorrem em outro determinado espaço e em outro tempo. Uma canetada hoje de um desvio de verba, ela não vai ter o efeito no mesmo dia instantâneo. As mortes vão ocorrer em outro local, em outro tempo. Eu tenho um exemplo de um caso que nós investigamos que havia um desvio de verba na Secretaria de Saúde de um determinado município e durante essa investigação, uma pessoa ela veio a óbito porque não tinha o tubo que levava o oxigênio do bujão de oxigênio para a máscara. E engraçado é que as pessoas que eram investigadas por esse ato de corrupção foram no enterro da pessoa que veio a óbito. E aí a gente percebe, eu gosto de dar esse caso, esse exemplo, por quê? Porque a gente consegue perceber a distância temporal e espacial do ato de corrupção para seu resultado. Então, o corrupto, ele é indigno porque ele não consegue ver a sua vítima. E há uma dificuldade de a vítima, por sua vez, identificar quem foi seu algoz. Ela não consegue entender esse nexo causal. O senso comum, mais uma vez eu falo isso, o senso comum está acostumado a entender um crime de homicídio, um furto, um roubo. Um homicídio, uma pessoa vai lá e dá um tiro na outra, o corpo está lá. Uhum. E aí um ato de corrupção, ele pratica um ato aqui, ele mata em outro lugar, em outro tempo. Eu gosto muito de uma frase do Dr. Deltan Dallagnol, que ele fala que quem rouba milhões, mata milhões. E isso é a mais pura verdade. Com certeza. Bom, eu vou pedir licença ao Dr. Leonardo e a você que nos assiste. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos logo mais para continuar esse nosso bate-papo, essa conversa. E você pode participar com a gente aqui no MP com você, enviando sugestões de temas que gostaria de ver aqui na TV Alice. Vá na nossa página do MPS, no Facebook, participe e fique por dentro do que acontece no Ministério Público Estadual. O endereço é facebook.com/MP Espírito Santo. No próximo bloco, nós vamos continuar com esse bate-papo sobre corrupção, agora falando um pouco do âmbito privado. Nós já voltamos. Estamos de volta com o MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. Hoje recebemos aqui nos estúdios da TV Alice o promotor de justiça Leonardo Augusto de Andrade César dos Santos. Vamos falar da função da pessoa jurídica no combate à corrupção. Doutor, as empresas, elas têm responsabilidade também em fiscalizar as próprias operações em relação à questão da corrupção? Sim. E esse dever empresarial ele é bem novo no Brasil, porque no mundo, desde a década de 70, com uma lei americana que punha a corrupção, isso já existe a partir da década
de 90 ficou mais forte e é um avalanche cada vez maior no sistema jurídico internacional. E como é que isso funciona na prática, doutor? Na prática, o que eu sempre falo é que fechou o cerco. Porque antes, quem era punido era o corruptor e o corrupto. Os beneficiários, no caso, uma empresa, não tinha nenhum tipo de punição. Com a lei de 2013, lei anticorrupção empresarial, o que é que aconteceu? Agora, as empresas, independentemente da culpa que elas venham a ter ou não, é uma responsabilidade que a gente fala no direito, uma responsabilidade objetiva, conduta, resultado e nexo causal, as empresas passam a ser punidas e com multas que não são baixas. Só que essa lei, ela dá uma espécie de incentivo. E qual é o incentivo? A punição ela pode ser atenuada em casos que a empresa tem um programa que a lei chama programa de integridade ou programa de compliance, que é o termo em inglês. Compliance, o que é compliance, doutor? O compliance ele acaba sendo um programa de conformidade. Como se diz no interior, para que esteja tudo nos conformes. Uhum. É isso. E o compliance, ele acaba fazendo com que a empresa tenha mais um viés, além do viés de sua função social criadora de emprego, de respeito às legislações ambientais, desenvolvimento da economia, mais um viés que é o combate à corrupção. Então, se a empresa tem um programa efetivo de compliance e ela consegue comprovar isso em uma determinada investigação, as pessoas responsáveis pelos atos corruptos vão ser punidas, mas a empresa, por ela ter feito a parte dela, terá sua sanção atenuada. A gente pode dar um exemplo disso, doutor? A lei é nova no Brasil. Então, eu não tenho um caso que eu tenha trabalhado em que tem uma punição das empresas em relação ao ato de corrupção. No entanto, o Estado do Espírito Santo, através da Secretaria de Transparência e Controle, já teve uma condenação de uma empresa que praticou atos de corrupção em uma determinada licitação e foi punida. Qual o recado que isso está sendo dado para a sociedade, principalmente a sociedade empresarial? Que o combate à corrupção deixou de ser uma preocupação apenas do Estado. O Estado delegou para as empresas a função de também prevenir e combater a corrupção dentro de suas pessoas jurídicas. Agora, doutor, a gente pode diferenciar investigação de auditoria interna? Sim, como eu estava falando do compliance, uma das ferramentas que o compliance tem, que os programas de compliance possuem para acompanhar a ética e as condutas conforme a lei dentro da pessoa jurídica é a auditoria interna. Só que a auditoria interna ela difere da investigação porque a investigação ela parte de um fato concreto de corrupção. E a auditoria interna ela precisa ser algo regular que se meça qual o nível interno de conformidade com a legislação de determinada empresa. Uma auditoria interna ela pode gerar uma investigação a partir de alguma falha detectada, qualquer coisa desse tipo. No entanto, elas são diferentes. Até porque a investigação ela acaba tendo alguns conflitos com direitos fundamentais do investigado. Então, no caso, a investigação ela precisa ter mais precauções por parte do investigador. E, mais uma vez, a gente percebe que as empresas, com esses poderes de investigação, elas passam a ter uma delegação do Estado também para investigar a corrupção. Agora, doutor, duas situações distintas. Como é que o cidadão, o empregado, pode auxiliar, no caso, a empresa ao se verificar algum tipo de corrupção interna nessa empresa? E, por outro lado, o cidadão comum, como é que ele pode denunciar
algum tipo de corrupção que ele tenha percebido ou que ele, de alguma forma, tenha ali algum substrato, algum indício dessa corrupção? Dentro das pessoas jurídicas, dentro das empresas, em uma empresa que o programa de compliance ele esteja efetivamente funcionando, vai haver canal de denúncia. O que vem a ser um canal de denúncia? São canais, é um instrumento em que a empresa tem para receber as denúncias dos seus próprios empregados. E nisso tem todas as proteções do denunciante, tudo desse tipo. É até uma coisa que é importante ressaltar no Brasil, porque no Brasil tem aquele estigma do caguete. Exatamente. E a gente precisa tirar isso do Brasil, do brasileiro, porque isso aí não é o denunciante de um caso de corrupção, ele está contribuindo para o desenvolvimento da nossa sociedade e não fazendo mal. E isso a gente tem que tirar do brasileiro e desse senso comum nosso. E em relação ao público em geral, nós temos canais, temos o Ministério Público, que sempre está de portas abertas para receber denúncia e outros órgãos como controladorias internas, tribunais de contas, que sempre também fazem essa investigação no trato com o dinheiro público. Só que, como eu falei também no início, sobre a corrupção stricto sensu e lato sensu. A corrupção que a gente está falando aqui desses canais de denúncia são as corrupções que envolvem o poder público. No caso das corrupções em que não envolve o poder público, as pessoas elas precisam não denunciar, mas eu creio que se conscientizar. Esta é a palavra que nós precisamos internalizar no cotidiano brasileiro. Porque uma corrupção ela só existe porque existe um corrupto e um corruptor. Se não existir um desses dois vínculos, a corrupção não existe. Tá certo, doutor. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Gostaria que o senhor deixasse aí uma mensagem para quem está nos assistindo. A mensagem que eu queria deixar para as pessoas que estão nos assistindo é que o combate à corrupção é uma tarefa árdua. Nós precisamos entender que a corrupção, seja ela stricto sensu ou lato sensu, a corrupção é um câncer na sociedade brasileira. Precisamos entender as consequências dessa corrupção e entender que esse combate à corrupção feita pelos órgãos de persecução criminal, pelos órgãos fiscalizadores, ele é um bem para a sociedade. Não se está perseguindo ninguém, não se está querendo um mal de uma determinada pessoa, mas sim a melhoria da sociedade brasileira como um todo e uma proteção para gerações futuras. Eu espero que essa mensagem, essa semente que está sendo lançada daqui a uns 10, 20 anos, a gente possa colher bons frutos disso. Tá certo. Nós encerramos aqui esta edição do programa MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa, por meio da TV Alice. O nosso entrevistado de hoje foi o promotor de justiça Leonardo Augusto de Andrade César dos Santos, ele que é da Promotoria de Justiça de Nova Venécia. Obrigado pela presença aqui nos estúdios da TV Alice. Eu que agradeço. O MP com você fica por aqui. Lembrando que você pode sugerir temas para o programa enviando um e-mail para imprensa@mps.mp.br. Curta a nossa página no Facebook e fique por dentro das nossas ações. Acesse facebook.com/MP Espírito Santo, tudo junto. Visite também o nosso site mps.mp.br e veja quais as principais ações desenvolvidas pela instituição. Eu sou Rubem Rochel e este é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Até o próximo MP com você.